Pessoal, vamos começar falando então dessa reunião dos governadores com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para entender o que rendeu e o que não e o que pode acontecer daqui para frente. Marília Ribeiro já está conectada conosco e vai trazer os detalhes agora. Conta aí, Marília, bem-vinda. Oi, Evandro. Boa tarde a você e a todos que estão nos acompanhando aqui no 3 em 1. Essa reunião do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com governadores que possuem as maiores dívidas com a União, aconteceu nesta terça-feira. Ela teve início por volta das 12h30 e teve uma duração de 2 horas. Isso lá na residência oficial do Senado Federal. Estiveram presentes os governadores de Minas Gerais, de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Rio Grande do Sul. Assim como você disse na abertura do 3 em 1, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, ele falou que as propostas de Rodrigo Pacheco são boas, mas ele teme que elas não sejam suficientes. É importante a gente lembrar que Minas Gerais é um dos estados que possui a maior dívida com a União. Essa dívida que ultrapassa 160 bilhões de reais. E agora nós vamos ouvir o governador de Minas Gerais. As medidas que estão sendo propostas pelo presidente Pacheco são muito boas, produtivas, mas eu temo que não sejam suficientes para viabilizar esses estados endividados. Há lá uma compensação para os estados que investirem em educação. Minas já investe. Nós precisamos considerar o que já é feito e não o que será feito a mais. Senão é você tirar de um bolso e colocar em outro bolso. Evandro, e entre essas propostas que foram apresentadas aos governadores e também ao governo, está a entrega de ativos dos estados para amortização do pagamento da dívida e a redução do indexador de juros com conversão dos valores em investimentos no próprio estado, nas áreas de educação, infraestrutura e segurança pública. Rodrigo Pacheco está correndo contra o tempo porque ele quer protocolar esse texto ainda nesta semana. Isso também porque ele quer que esse problema se resolva antes do recesso parlamentar que começa no dia 18 de julho. E ainda hoje, Rodrigo Pacheco vai se encontrar com representantes do governo. São eles: o líder do governo no Congresso Nacional, Randolph Rodrigues, com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e com o secretário executivo, Dário Duriga, ele que é o número 2 lá do Ministério da Fazenda. Esse encontro deve acontecer por volta das 18h30 e há a previsão de uma conversa com os jornalistas ao final desta reunião. Então a gente vai ficar aguardando porque ele deve passar o balanço dessas duas reuniões, tanto com os governadores quanto com os representantes do governo. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Marília Ribeiro. Ótimo trabalho para você. Vá atualizando a gente no 3 em 1 porque a gente está só começando por aqui. Fechando a nossa câmera, quero dar também as boas-vindas a todos os nossos comentaristas que agora estão conectados. E aí, seu Segré, tudo bem? Tudo bem, Evandro? Boa tarde a todos, boa tarde à nossa querida audiência. Senti o Piperninho um pouco triste, mas fica tranquilo, amanhã estou por aí para cuidar de você. E chegamos um pouco tarde, Evandro, porque com Zé Maria Trindade estamos vendo se podíamos pegar algum dinheirinho dessas emendas, 30 bi, mas não conseguimos nada. Puxa vida, senão eu ia pedir para você compartilhar um pouco conosco aqui em São Paulo também, né, seus Di Maria ou Zé Maria Trindade? É por aqui assim, para pôr a mão nesse dinheiro daqui, não é só chegar e ir levando, não. Tem que ter voto, né? Exatamente. José, eu quero falar com você justamente sobre essa negociação agora envolvendo o presidente do Senado e os governadores de estado, né? O governador Romeu Zema sinalizou que aquela proposta de investir na própria educação como um meio de compensação para o estado de Minas não funcionaria, por exemplo, porque são ações que já são empregadas naquele estado. Como é que você vê o avanço dessa proposta e de que maneira que ele vai atender a estados com problemas diferentes e dívidas diferentes também? Mas olha, disputa política ou não, o interessante é que o assunto está andando. Alguns estados, os 4 maiores endividados, estão mesmo ali passando dificuldades, menos São Paulo, que é o maior endividado, mas o PIB dá tranquilamente para pagar. Mas agradeceria muito se houver uma redução ou escalonamento, aumento da dívida, né, do prazo de pagamento, do perfil da dívida, como se diz. Eu conversei com o Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, e ele diz, não, lá com a gente está tudo equalizado, há dívidas, a origem é o banco estatal, né? A maioria dessas dívidas aí, a origem é o banco estatal, porque o Estado usava o banco estatal como se fosse um cheque especial, um prolongamento do orçamento, se endividava neles.
com a privatização dos bancos estaduais, aí a União assumiu essa dívida e aí iniciou-se esse processo de dívidas de estados. Agora, esta negociação de Rodrigo Pacheco é uma questão de honra para ele. Ele está fazendo ali, querendo ser o mineiro que resolveu o problema do estado e de tabela o problema de outros governadores. A história é a mesma, empurrar para o próximo. E aí, Fábio Piperno, como que vai ficar esse empurra-purra para o próximo? Eles vão acabar encontrando alguma solução, talvez alguns estados não concordem muito, porque é também do interesse de todos. Se não houver alguma solução para isso, a União, inclusive, vai ter que arcar, né, com grande parte disso tudo, porque, afinal de contas, ela é quem deu aval também, né, por esse endividamento. Né? Então, é de interesse geral. É claro que são todos negociadores experientes e o interesse de cada estado é pagar cada vez menos. Agora, eu queria chamar a atenção para uma coisa que está passando batido nisso aí, que é o seguinte. Muitas vezes, governos de esquerda, especialmente aqui no Brasil, governos petistas, têm a fama de serem muito gastadores. Eu queria lembrar que aqui na cidade de São Paulo, quando o prefeito Fernando Haddad governou a cidade, São Paulo conseguiu grau de investimento. E aí você pega esses grandes devedores todos. Em Minas Gerais, por exemplo, o PT governou uma vez. Em São Paulo, o PT jamais foi governo. No Rio de Janeiro, governou 9 meses com a Benedito da Silva. E no Rio Grande do Sul, cumpriu 2 mandatos. Com Olívio Dutra lá atrás e Tarso Genro depois. Então é preciso também que a gente entenda melhor quem foram os gastões e quem são os responsáveis por esse endividamento. Alangani, você acha que essas contas do Piperno fazem sentido? Eu acho que o problema do endividamento no Brasil é um problema que vai muito além da esquerda e direita, é um problema crônico. Para falar a verdade, as ideias mais liberais, elas são recentes. Precisamente ganha força no Brasil essas ideias a partir do governo Temer. É verdade que durante o governo Fernando Henrique a gente teve alguma experiência mais liberal na economia, mas de uma maneira geral essas ideias nunca vingaram para valer no âmbito estadual e no âmbito municipal. Agora que o país, formadores de opinião, começam a ter consciência da responsabilidade fiscal, do controle do gasto público para reduzir a taxa de juros. No passado e num passado recente, aqueles partidos mais fisiológicos, ou mesmo o PSDB, um partido de centro-esquerda, que governou São Paulo, é verdade, por muito tempo, nunca teve, de fato, aquele compromisso com as contas públicas. Isso é uma ideia recente e tomara que isso venha para ficar. Caso contrário, a gente vai ter um problema cada vez mais crônico de endividamento do governo federal e também dos estados. Ô Gustavo Segré, agora há também a necessidade de conversar com outros entes políticos, né, e com o governo federal para entender de que maneira isso seria viabilizado. Você acha que o presidente Rodrigo Pacheco vai sair com uma solução completa para todo mundo? Eu não sei se vai. Mas respondendo ao Piperno, em parte, muitas vezes um governo ruim, e não estou me referindo a questões de esquerda e direita, um governo ruim é suficiente para detonar todo o bom que puderam ter feito os antecessores. Lembro o governo de Minas Gerais, por exemplo, Pimentel foi um desastre. E essa questão de Haddad ter obtido o grau de investimento é uma situação muito interessante, porque se a gente avalia, e isso é um respeito à história, o primeiro governo do presidente Lula foi muito bom em termos fiscais. Ele manteve, até foi mais além, e reforçou o conceito do superávit fiscal. Na Argentina, um governo populista de Néstor Kirchner também fez o mesmo. E isso melhorou muita coisa, inclusive tirou muita gente da pobreza. Pena que esse aprendizado durou pouco. Me parece que o senador Pacheco está jogando uma carta muito forte, porque ele, resolvendo a questão de Minas Gerais, vai ter um crédito, pelo menos moral, em termos de a população, o eleitor de Minas Gerais. Não sei se isso vai ser suficiente caso ele confirme a sua candidatura, mas o curioso, Evandro, é que o governo federal vai ter que pedir na negociação uma coisa que ele não faz:
A única maneira de devolver uma dívida, pagar uma dívida, ou pagar sequer os juros da dívida, é gastando menos do que se arrecada. E é o que o governo federal não está fazendo. Então vai ser muito difícil de poder pedir a alguém o que ele mesmo não faz.